Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, gurias? Uma delícia a gente estar aqui de novo, um encontro para a gente estar pensando junto esse momento especial que a gente está vivendo com as nossas crianças, com as nossas famílias, e a gente está tentando ter um olhar para todos os aspectos que são relevantes nesse momento. Hoje nós estamos recebendo a Aline, que é Nutri, tem uma vivência grande, né, nessa área de nutrição infantil. Vou convidar a Aline para se apresentar para nós, falar da formação dela, falar da experiência dela. E a gente vai estar, ao longo dessa live, conversando sobre a nutrição das crianças, tanto a nutrição física quanto a nutrição da alma, porque comer e cozinha é muito mais do que só encher a barriguinha, né? Boa noite, Aline. Boa noite, então, gurias. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Então, é um grande prazer aí ter sido convidada para participar dessa live, falar de um assunto que eu realmente gosto bastante, é a minha área já há mais de 17 anos. Eu sou nutricionista escolar, trabalho com educação infantil, basicamente, né, na rede privada de Porto Alegre. Então, tenho aí, né, um bom tempo trabalhando com as crianças dentro das equipes, né, orientando principalmente pais e professores também no sentido de alimentação, quando dentro da escola, quando em casa. Então, estou aí para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão aí que está bem evidente, né, da pandemia, que a gente sabe que nas casas aí tem sofrimento envolvido, com o mesmo tempo, né, no sentido de desafio, né, acho que mais é desafio mesmo, dos pais agora com mais tempo com as crianças, enfim, e a alimentação tem tudo a ver com isso, né? É verdade. A gente tem observado, assim, acho que duas questões bastante relevantes referente a esse aspecto, né? A primeira, as crianças que são de uma faixa econômica mais delicada, mais sensível, elas estão sofrendo com a carência de alimentação, que a escola supre essa demanda, né? Tem crianças que ficam um turno integral na escola e saem com todas as refeições concluídas, né? Vão fazer talvez uma refeição em casa, uma ceia, algo assim. Ou às vezes até nem fazem. E a outra ponta, que são as crianças que têm uma condição segura alimentar, né? Os pais têm essa condição de oferecer, tem o dilema de trabalhar a alimentação de uma forma adequada, fazer o equilíbrio entre os alimentos, porções, horários, que dentro da rotina da escola, a alimentação ela está pensada, né, como uma das partes da rotina, né? Tanto em quantidade, qualidade, horários, e em casa a criança vai ter um horário mais livre, né, mais flexível, um pouco de ansiedade, porque é uma rotina totalmente nova, alguns em apartamento não estão nem conseguindo se exercitar, brincar, correr, gastar energia como antes era feito, né, tanto na escola quanto em outros espaços, e aí às vezes acaba se compensando essa ansiedade com mais alimentos, né? Eu acho que são alguns aspectos para a gente iniciar, né? Logo no início da quarentena, assim, as maiores dúvidas das famílias, né, que chegou até mim, assim, era justamente a questão da ansiedade, né? Então, assim, passo o tempo inteiro pedindo para comer, né? Então, assim, eu sempre falo que isso era uma referência que a gente já via quando estávamos em aula normalmente, né, nas atividades ali, escolares normais. E é uma característica muito comum isso aí do final de semana, né? Então, no final de semana, a criança também tem a questão não só da ansiedade daí, mas a questão de chamar atenção. Eu vejo muito, assim, a alimentação por esse lado psicológico de chamar atenção. Então, assim, quando a gente tinha uma realidade lá, trabalhando na prática, as crianças lá, 8, 12 horas na escola, dependendo, né? A minha experiência é na educação infantil, nesse montante aí, né, de horas que eles acabam ficando. Final de semana, os pais relatavam exatamente isso, né? Mas nunca quer parar de comer, pede comida toda hora, né? E quando começou a quarentena, isso ficou muito evidente. Porque, obviamente, as crianças, além de quererem chamar atenção, começou a gerar essa ansiedade, que toda a família também estava nessa situação de ansiedade por não saber como é que ia ser, as famílias trabalhando, como que se reinventar, né, e trabalhar em casa, e a criança por perto. Então, essa questão de chamar atenção, esse lado psicológico da alimentação, ela também se intensificou, né? Então, foi uma das primeiras coisas, assim, que, nossa, muito me falavam, e criam umas dúvidas dos pais, nossa, mas
né? Eu tenho em casa, não tem fundo, né? Como a gente brinca, porque come o tempo inteiro e pede o tempo inteiro. E realmente, assim, eu sempre digo que essa questão de pedir comida nem sempre é uma necessidade, bem como vocês colocaram agora, né? Não é uma necessidade fisiológica de estar o tempo inteiro comendo, ou necessariamente com fome, com horários tão seguidos uns dos outros, né? Na nossa prática do dia a dia, lá, trabalhando de forma normal e as crianças frequentando a escola, a gente tem os horários de refeições bem estabelecidos, a criança come até ficar satisfeita, digamos assim, normalmente, né, mesmo que nas escolas públicas a gente sabe que tem uma oferta legal, assim, da alimentação, eles comem, de certa forma, até ficarem satisfeitos e pula ali 2 horas e meia, geralmente, dentro da rotina da escola, entre uma refeição e outra. Só que nesse meio tempo, as crianças lá na prática não ficam pedindo para a prof, quero comida, me dá uma bolacha, me dá alguma coisa, porque eles estão no momento de atendimento exclusivo a eles. Mesmo que em grupo, eles estão ali fazendo uma atividade, estão no pátio, estão brincando, estão dentro da sua rotina, e não é a alimentação, tanto não é a fisiológico, que ela passa despercebido. Agora, em casa, eu sempre estou aqui no exemplo assim, né? Final de semana, quando era só final de semana, que isso se transformou, como a gente está dizendo aqui, no dia a dia. Mas no final de semana, o que acontecia em casa? A criança estava lá e a mãe, pai, enfim, né, o familiar ali, tem que lavar a louça, tem que dar conta da roupa, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer as tarefas domésticas ali, e pega um brinquedo e vai brincar. E vai lá, e vai mais pra lá, né? E fica lá. E aí a criança fica ali muitas vezes pedindo atenção, vem brincar um pouquinho. E muitas vezes os pais não sabem que essa atenção podia ser 10, 15 minutos que já resolve aquele problema, né? E acaba que... né? Exato, entendeu? E fica muita... a gente, né, enquanto pais, fica naquela correria do final de semana, de que tem que resolver tudo, e fica empurrando a criança. Não, mas é porque eu brinquedos, eu te dou tudo que é brinquedo. Agora, quando a criança diz assim, mãe, tô com fome, para tudo. Para tudo. Isso mesmo. Que eu te dou alguma coisa. E aí a sequência é essa do que acontece. Para tudo que eu te dou alguma coisa. Opa, funcionou? Exato. Só que esse instinto aí do trabalhar a alimentação, de falar da comida como uma forma de chamar atenção, isso aí a gente sabe desde o aleitamento materno. Né? Isso aí já vem do nosso inconsciente desde o aleitamento materno, quando não está conseguindo uma pega direito, quando não está conseguindo resolver o aleitamento. E aí a mãe fica naquela ansiedade também, o que faz? Toca ali uma mamadeira. E aí algumas crianças, não é regra, passam a não querer mais o peito pela dificuldade ou pelas tentativas frustrantes e tem aquele alimento de uma forma mais fácil. E essa questão da alimentação de forma mais fácil é que ela faz com que a gente perceba na sequência da vida que falar em comida resolve o meu problema, né? Porque daí se eu digo, mãe, tô com fome, pum, vai lá e para de lavar louça. Até agora eu não podia parar, mas falou em dar comida, para de lavar louça e dá uma... Aí entram aquilo que a gente, né, infelizmente sabe que acontece, que são as bolachinhas. Quando a família tem uma alimentação já legal, uma família, né, que já tem dentro da sua rotina o hábito de ter frutas, legumes em casa, isso se torna muitas vezes mais fácil, né? Porque daí, nesse meio tempo, já automático na cultura da família se oferece algum alimento mais saudável. Mas, infelizmente, a gente sabe que na maioria das vezes, abrir um pacote, dar um doce, dar uma bolachinha, é muito melhor, é muito mais gostoso e resolve aquela minha situação de fome, vamos dizer assim, né? Aquela, mas é só uma bolachinha Maria, mas é só um biscoitinho, enfim. E nesse só uma coisinha e outra, só uma coisinha e outra, às vezes a gente não percebe que acaba super alimentando a criança, porque ela realmente fica pedindo essa atenção de hora em hora, quase que assim, né? E tu fica ali, mais uma bolachinha uma hora, mais uma coisinha outra hora, mais outra coisinha, um pãozinho, uma fruta. E o que acontece muitas vezes, aí vem outra reclamação das famílias, reclamação no sentido de não perceberem as coisas, né? É que chega na hora da refeição com a família quer que coma bem. A família quer que
coma todo o prato, que é uma coisa que também a gente hoje em dia já nem fala mais, né, nessa questão de ter a obrigatoriedade de comer todo o prato. Mas, por outro lado, as pessoas não percebem que elas foram dando uma bolachinha, ou seja lá o alimento que for, às vezes mesmo até fruta, dependendo da fruta, a quantidade que for vai ficar saciada, né, para até a hora da refeição principal, não vai estar com fome. E aí a criança não come aquilo que ela deveria comer, que teoricamente aí, vamos assim, imaginar que seja uma refeição um pouco mais completa, com arroz, com feijão, com a proteína, os legumes, né? E aí sim é onde ela vai precisar de mais nutrientes, onde as vitaminas, sais minerais que são importantes, inclusive para a questão da imunidade, que a gente também tanto fala hoje em dia na pandemia, né? A gente não consegue trabalhar a questão da imunidade agora. A partir de agora, vou tomar todos os sucos de laranja que vai me fazer bem. Não, a gente precisa ter uma sequência de alimentação saudável, né? Pode falar, Linda. Antes de passar para imunidade, que eu acho que essa parte vai ser também bem interessante, mas é que tu falou ali da ansiedade, eu achei bem interessante. E eu acho que a gente podia também colocar a participação da criança na hora de cozinhar, né, nos afazeres ali, nas responsabilidades, se isso também ajudaria a diminuir essa ansiedade, porque daí a criança estaria participando junto, né, daquele momento das discussões, ajudar a arrumar a mesa, essas coisas. Exato. Assim. Então, eu sempre falo assim, na educação nutricional, quando o nutricionista, né, como um todo faz educação nutricional, a gente trabalha, e muitas vezes se confunde só com a hora da oficina culinária. A oficina culinária, como ela mesma já se denomina, né, é uma oficina. É uma das atividades de educação nutricional que a gente pode desenvolver com as crianças. E aí eu não estou falando só da sala de aula, estou falando também dessa educação nutricional em casa, né, que a gente pode estar desenvolvendo. Então, quando a gente fala nessa questão de estar ensinando dos alimentos, a gente está falando... e aí, o que eu falei também ali na questão da família já ter a cultura de uma alimentação saudável, isso ajuda nesse sentido, porque a criança vai ter a sua referência, né? Então, a coisa mais importante de uma criança se alimentar bem é ela ter a referência. A referência principal da criança são os seus familiares próximos, são aqueles que eles vêm comprando, aqueles que eles vêm preparando, aqueles que eles vêm produzindo, né? Então, é aquela... como a gente diz, vem de casa, tá? O educador lá, quando a gente está na nossa prática do dia a dia, ele vai fazer um papel fundamental, porque ele também é uma referência muito forte para a criança, mas, infelizmente, quem dá o sim e não, quem dá a cartada final é o familiar, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, porque, às vezes, os pais também, né, transportam, mas come bem na escola, e claro que sim, na escola comem melhor, porque aquilo que a gente estava falando primeiro, tem a rotina de horários, tem a brincadeira, tem a questão do gasto calórico nesses entre refeições. Então tem várias coisas, tem a coletividade, tem ali o estímulo dos coleguinhas, um ver o outro, que pode ser tanto para o bem quanto para o ruim, porque aqueles que também fecham a boca e não querem, o outro também gosta de imitar, e se ele não precisa, eu também não. Então, assim, tem os dois lados, e a gente vai trabalhar com o educador para conseguir organizar esse contexto da melhor forma possível. Mas em casa, a gente precisa muito... Oi? Equalizar essas formas, né? Exato, E em casa, a gente precisa muito que a família, né, esteja presente, esteja realmente deixando a criança participar desses momentos. Então, eu digo assim, que o legal... É a educação mais consciente, no sentido de estar consciente do que vai se comer, de fazer uma escolha dessa criança participar, talvez até da feira mesmo, né? Escolher o alimento, sentir a textura, tem casca, qual é a casca que é comestível, como que a gente faz a higiene, lavar, escovar esses alimentos. Eles amam água, né? Então, assim, ó, põe uma cadeira ali do lado, sobe, escova, lava, põe o avental, ajuda, põe a touquinha. Eles viverem esse momento do preparo. Isso acho que também falta a estranheza, né, do alimento. Exato. Eu não São gosto duas coisas... de fruta, gosto de legume.
são duas coisas positivas aí, né? No sentido da criança fazer parte das escolhas da família, conhecer os novos alimentos numa feira, por exemplo, e a questão de que a gente se preocupa, acho que no início da pandemia estava mais essa preocupação de como passar o tempo da criança em casa, e realmente é uma coisa tão simples, que fazer ela vir para dentro dessa questão da cozinha, e eu estava falando da educação alimentar por causa disso, que não é só o preparo do alimento, a educação alimentar é desde o comportamento alimentar, né? Até a etiqueta que a gente dá lá, eu faço uma aulinha com eles, que é a etiqueta à mesa, como se comportar, como, né, que a gente vai num aniversário, como que a gente vai numa festa, como que é um convívio social, num restaurante, enfim, a etiqueta para tudo nesse sentido, né? Isso também é educação nutricional. Respeito, educação com alimento, desperdício, né? Tudo isso faz parte da educação. E em casa a gente tem grande possibilidade de fazer isso, que é justamente isso que vocês colocaram, trazendo para dentro da cozinha, né? Num simples gesto de lavar, vai estar ali mexendo na textura, eles mesmos fazem cara feia quando é, né, uma textura tipo a do kiwi, enfim, como chamam, né? Já toca, já acha estranho, aí quando abre vê que é verde. E essa questão essa questão da feira é muito interessante, porque às vezes a gente fala e parece que, nossa, que absurdo, claro que não, claro que as crianças conhecem os alimentos, né? É evidente, até porque estão na escola e as professoras trabalham isso em seus projetos e tudo bem. Só que não, gente, é a coisa mais impressionante, assim. Ano passado eu fiz um projeto que eram as feiras coloridas nas escolas, tá? Então, cada mês eu trabalhava a gama de cores, a gama de alimentos de uma determinada cor. E eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de contar, porque foi muito pontual, assim, além de engraçado que foi, que eu estava na Feira Verde, mostrando os alimentos, e era uma turma de jardim, que são as crianças de 5 para 6 anos, ou seja, já bem grandes, né? Que a gente assim já imagina, não, sabe tudo, né? E aí eu ia mostrando, o trabalho era justamente esse, ia mostrando um alimento, perguntava se eles sabiam o que era, se tinha semente dentro, se podia comer a casca, era tudo com vários alimentos. E aí eu peguei o chuchu, e aí mostrei para eles, isso aqui, você sabe o que é? Eles ficaram, é abacate, é pera, saía de tudo, mas não saía o nome chuchu. E eu tinha uma intriga com o chuchu, sabe? Porque eu tinha certeza que eles não sabiam o que era chuchu. Não sei porquê, e aí eu comprovei. Mas aí eu sei que foi, e não saiu o nome do chuchu. Eu disse, gente, isso aqui é chuchu. Aí teve um menino que levantou a mão e disse assim, Nutri, chuchu com molho branco. Esse eu conheço. Então, assim, claro, quando ele me disse aquilo, todo mundo começou a rir. Eu me senti surpresa, porque eu disse assim, claro que ele conhece o chuchu. Ele conhece o chuchu com molho branco, que a Nutri coloca no cardápio, que a cozinheira faz e ele come. Mas o chuchu inteiro, de pegar na mão, ver que tem aquela casquinha toda ondulada, né? Não sabia o que era. Né? Então foi muito engraçado, assim. E a descoberta dele, né? Claro, chuchu com molho branco. Eu disse, no caso, esse aqui não é com molho branco, esse aqui é só o chuchu mesmo. Mas, assim, essas coisas que a gente está falando aqui agora, claro, é a minha experiência lá da sala de atividades, mas que se resolveria se os pais, se as famílias levassem mais a feira, se a família fizesse participar mais das escolhas, do preparo. Uma criança de 4, 5 anos, uma faquinha sem ponta, já consegue determinados alimentos cortar, fazer cubinho, mesmo que do jeitinho deles, né? Então, assim, tem coisas que dá pra gente já ir fazendo essas experimentações com eles. E aí, quando a gente mostra o sabor também, né, Aline? Quando eles mastigam, a criança ela tem uma característica, ela explora com todos os sentidos. Ela pega, ela cheira, ela põe a boca, ela leva a boca para experimentar que gosto tem. Então, assim, aqui em casa eu descobri que em poucas vezes manuseando os alimentos que a minha pequena gosta de cenoura crua. A maior ama, né? Ela já vê a mana comendo. Mas aí, de tanto ela manusear junto e mexer, eu picar, eu cansar uma rodela, ela pega aqui. Agora ela come a cenoura crua. É uma coisa assim bem simples, mas que é mais um alimento que foi incorporado, né? E pela persistência dela visualizar isso também, né?
Fica ali, tem de novo. Hoje pode não gerar curiosidade. Isso também é uma das coisas que as famílias pecam muito. Desistem de primeira. Eu dei para experimentar e não gostou. Tá, mas dá de novo. Dá diferente. Sim. Eu fiz uma live uma vez. Eu fiz uma live uma vez agora nessa quarentena com a minha filha, que tem 6 anos. E nessa fase aí de gosta num dia e gosta no outro. Da mesma coisa. E aí a live era bem assim, era a gente cortar, lembrei, era a gente cortar a beterraba, porque nós estávamos fazendo pinta-língua da beterraba, experimentação com a beterraba e tal, e aí a gente cortou ela num formato diferente, depois que a gente utilizou. E aí, na hora de fazer o pinta-língua, que, vamos pintar, ela não quis, né? Vamos pintar, tu vai ver como é que nem o pirulito, né? O pirulito vocês conhecem. Aí a beterraba que pinta a língua também, vocês não conhecem. Então a gente estava pegando por esse lado e tal. Chegou na hora de pintar, travou, não quis pintar a língua. Aí a segunda parte da brincadeira ali da live era cortar num formato diferente para usar a outra parte que não foi o pinta-língua, fazer uma salada, né? No formato de estrelinha, no formato diferente com cortador. E aí ela cortou no formato de estrelinha uma das rodelas. A primeira coisa que ela fez era pegar a estrelinha no meio da live. No meio da live, ela não quis pintar a língua, experimentar a beterraba, mas o outro formato da beterraba, ela deu uma mordida e comeu toda a rodela, que virou estrela, na verdade. E aí provou ali ao vivo e a cores de que o que a gente fala é verdade, né? De que daqui a pouco eu dei a sorte dela querer experimentar de um outro formato, poderia não querer também, mas ela experimentou, mudou o jeito da apresentação, já sentiu né, já deu a vontade de experimentar. Então, essa questão do corte, essa questão, né, de fazer com que mude a aparência, botar a criança para fazer junto, a transformação que faz, eu brinco muito com a mágica, né? Quando a gente está lá nas culinárias, sim, nas oficinas culinárias, né? Mas eu não gosto de cenoura, não sei, num bolo, numa pastinha, alguma coisa assim. Aí eu digo, mas calma que eu vou fazer uma mágica com isso aqui. No máximo vai ficar da cor da cenoura, mas a cenoura tu não vai mais ver. E aí tu trabalha essas questões também, né, na forma de preparo e que dá, de certa forma, com o lúdico também, né, entrar nessa brincadeira. Nem sempre na questão de esconder o alimento, mas se a criança precisa de um incentivo no primeiro momento, fazendo a transformação desse alimento, a gente vai falar e vai tentar convencer ela. O que importa é os nutrientes que estão ali, que é uma coisa saudável, que tu está preparando em casa, né, que a gente entra até numa outra questão aí dos industrializados, que se usa muito. Mas antes de entrar nisso, gurias, eu queria falar dessa questão da cozinha, né, que a gente estava transportando aí as crianças para a cozinha, para o preparo, pré-preparo, mas também faz parte da educação nutricional, e isso é legal que eu tenho também um projetinho nas escolas, assim, que normalmente eu faço ali perto do Dia das Crianças, eu envolvo todas as profs, e a gente procura montar a cozinha, uma cozinha de material reciclado, né? Às vezes é um projeto assim que pega toda a escola, e aí cada turma monta uma peça, um monta o fogão, o outro monta a geladeira, o outro... E aí a gente, em algum espaço da escola, monta aquela cozinha de sucata, né? Então já fica um trabalho muito legal, assim, sai cada cozinha que dá vontade de eu trazer para minha casa e substituir a minha, assim, né? Mas de tão lindo que ficam os trabalhos. E aí o que eu faço? Quando a gente termina esse trabalho todo, eu levo ele para essa nossa cozinha, né, experimental ali, e eu começo a trabalhar com eles a questão dos cuidados na cozinha. O que criança pode fazer, o que não pode fazer. Tu pode ficar abrindo a geladeira toda hora? Aí alguns ficam, posso, claro, porque na casa dele pode, né? Outros não. Então tu consegue identificar os limites também numas brincadeiras dessas, assim, né? E dizer, na verdade, a gente não pode ficar abrindo só quando a mãe deixa, só quando alguém deixa tu abrir para pegar alguma coisa. Então, esse processo de educação com relação aos utensílios, com relação aos eletrodomésticos, o que tu pode mexer? Pode mexer no micro-ondas? Não pode. Criança pequena, né? Aí falando na educação infantil. Então, assim, olha o mundo de coisas que a gente está agora nessa quarentena oportunizando as famílias de fazer e de ensinar. Olha, se tu quiser vir ajudar a mãe aqui no micro-ondas, é só neste botão que tu vai apertar quando a mãe disser. E ponto. Né? E aí tu vai...
tu dá limite e tu ensina ao mesmo tempo, que aquilo ali faz parte da vida. A questão das panelas, né, quando é bem legal, assim, quando eu boto as panelinhas de brinquedo, e aí eu digo que o cabo não pode ficar para fora, porque alguém pode passar, bater e se machucar, né, virar coisa quente. E eu já vi mães, depois dessa aula, dessa aulinha, dessa brincadeira, vir falar comigo, nossa, ele lá em casa me falou que a minha panela estava de tal jeito e ele me chamou a atenção, porque a Nutri falou que não podia estar daquele jeito. Então, tu vê o quanto eles gostam desse ambiente cozinha, como todo mundo, né? Como todo mundo, né? A gente é o melhor ambiente social da casa, eu acho, né? Eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu, quando se trata desse assunto, eu não consigo parar mais. A menina que me conhece sabe. E quando falasse aquela parte que as crianças começam a comer a partir da persistência da gente, deles participar, deles estar ali juntos sempre, né? Todo dia, de formas diferentes de fazer o alimento. Eu tenho muitas histórias, assim, como eu tenho muita experiência com autistas, então, autistas com restrições alimentares severas, assim, ó, que não comiam quase nada, e que depois de 1, 2 meses, coisas que diziam, não, ele nunca vai comer isso, mas a partir do momento que ele participava na escola, né, eles passavam a comer. Então, são várias histórias lindas, assim. Então, eu estou aqui para comprovar que sim, que funciona se a criança estiver ali participando de fato, né, do real e contribuindo nessa parte ali das responsabilidades da casa. E na escola, se isso for passado sempre, né, trazer a cozinha como uma das salas de aula, né? Tomara que isso aconteça. Tem ali, a Alessandra colocou, que falou um pouquinho no começo, que a preocupação, uma das preocupações é a grande oferta de alimentos processados, né? Que tu falou um pouquinho sobre isso no começo. E a gente quer saber também se pode ser transmitido, tu tem como falar, se pode ser transmitido o vírus pelos alimentos. Tá. Bom, a questão dos alimentos processados e ultraprocessados é uma coisa da vida real, né? Assim, a gente realmente precisa ter consciência para que a gente queira como um todo, né? E aí não tem como trabalhar só a criança com isso, aliás, nem tem como trabalhar só a criança com isso, porque quem compra é a família, é aqueles casos assim, né, que a gente chega às vezes na casa da criança lá, enfim, para fazer algum atendimento, olha lá a prateleira, ou entra no armário, vê o armário e tá cheio de coisa, tá? Mas quem é que comprou? Tem salgadinho, tem bolacha, tá? Mas quem que comprou? O adulto? Então tem que começar a policiar para as novas gerações o quanto. E isso, gurias, eu vejo que é muito assim, a questão de limite, sabe? Eu acho que vocês até podem pontuar melhor, né, assim, nesse sentido, porque o limite, ele faz parte de tudo. E eu vejo muitas famílias compensando, a compensação da alimentação também, né, é outro fator psicológico bem associado, né? Então, assim, passa o dia inteiro, quando tá na escola, passa o dia todo lá na escola, e aí chega em casa, não tem problema. Ou final de semana, não tem problema comer só bolacha, comer só porcaria, porque é só final de semana. Mas, gente, a nossa vida é vida real, é 7 dias na semana, 24 horas por dia, né? Então, assim, claro que pode ter as exceções. Eu não sou, e eu vou ser bem séria, eu não sou nutricionista daquelas mais restritivas, não. Eu procuro trabalhar sempre com a questão de equilíbrio, né? Até porque tem várias margens dentro da nutrição que a gente tem essas viabilidades aí de se trabalhar com equilíbrio. O que é o equilíbrio para a criança? Pode, de vez em quando, comer porcaria? Pode. É criança. Daqui a pouco, claro, vai ter menos de 2 anos, óbvio que não. Aí a gente tem todas regrinhas específicas aí, né? De introdução alimentar e tudo mais. Agora, assim, é um final de semana, é um piquenique, é um cinema, é uma situação que eu vou sair fora da casinha, ok. Agora, a família, nesses únicos 2 dias que ela tem em casa, vamos dizer assim, né, naquele outro período que a gente estava vivendo, tem que ser referência. A gente volta de novo àquela questão da referência, né? E aí, o exemplo a questão, né?
o exemplo, né? E aí a questão de ter realmente muitos alimentos processados, isso depende de muitas questões, né? Então, primeiro, a questão cultural, a questão da família realmente se preocupar com a alimentação, com o alimento especificamente como o alimento como um medicamento, né? Que até é uma expressão que a gente usa, assim. Então, se hoje eu gastar, porque o orgânico é caro, e aí eu vou gastar mais com o orgânico. Nós, nutricionistas, sempre colocamos assim, né? Não, tudo bem, tu pode gastar um pouco mais hoje, um pouco mais fracionadamente hoje com um alimento mais caro, que é melhor, que é um orgânico, ou tu pode gastar um montão depois lá na frente com remédio que tu vai ter que suprir. O gasto vai ser igual, ou vai ser agora ou vai ser depois. É mais ou menos isso, né? A alimentação, ela pode contribuir futuramente para essas questões, até de saúde pública, né? Se a gente vai muito mais a fundo no assunto, né? A alimentação saudável, ela leva à saúde pública também, né? Não é à toa que a gente tem aí um índice de obesidade muito grande das crianças. E aí, esse aumento me preocupa. A gente comentou em algum momento essa questão da obesidade, né, das crianças que estão agora muito em período de sedentarismo. Gente, eu não tenho ideia do que vai acontecer quando retornar, principalmente daí, acredito mais que as crianças do ensino fundamental, talvez mais do que educação infantil, porque eles ainda têm um gasto calórico em função do crescimento, né, e no pré-adolescente, ali no adolescente dá uma parada no crescimento, tirando aquele pico, e aí tu só acumula mesmo, né? E aí se tá parado, não tem muito o que fazer. Então, assim, vejo realmente que as crianças estão paradas, não tem muita opção, né? Porque a gente está nesse período. E aí eles estão em casa comendo realmente coisinhas que, assim, pai precisa trabalhar, a família precisa trabalhar em casa, tu precisa que te aquiete, tu vai lá dar um pacote de bolacha e se aquieta. Tu vai lá e dá um pacote de salgadinho e se aquieta. Infelizmente, essa está sendo a realidade da maioria das famílias. Porque é fácil, porque né, é prático e resolve o problema ali daquela situação. Agora, como eu falei, a família que tem a cultura, que já vem desde cedo, que não tem esses alimentos comprados dentro de casa, provavelmente tem opções para suprir essas necessidades de uma forma mais saudável. Então, se a gente for pensar, se 10% das famílias conseguem, todo mundo conseguiria, teoricamente, né? É uma questão de realmente querer e entender que a alimentação saudável, teoricamente, é o melhor caminho. E aí, dar o limite... a questão maior, Gurias, que eu vejo, assim, né, hoje, tá? Nessa situação de pandemia, nessa situação de ansiedade, talvez agora a gente tenha que buscar uma mudança, mas a gente não vai conseguir mudança drástica do dia para a noite. Porque, como eu estou falando desde o início, precisa estar incorporado na família, ter o hábito de ter salada, ter o hábito de oferecer uma fruta à tarde, né? Mesmo que em contraponto, alguns momentos, tenha lá uns lanches, né, menos favorecidos, vamos dizer assim, mas tem que ter. Agora, simplesmente do nada, a coisa também não funciona, porque a criança vai bater pé, vai dizer que sempre comeu, vai dizer que quer porque quer, tu vai enlouquecer e tu vai acabar cedendo. Então, agora, quem quer começar a mudança de hábito, que eu acho sim que é uma boa oportunidade, porque a família está em casa reunida, porque tem mais tempo, querendo ou não, tem como se organizar um pouco melhor, né? Sim. É fazer isso aos poucos. As combinações com a criança, né? Uma troca, sabe? E aí vai substituindo. Se ela comia 2 sacos de pacote de bolacha num dia, vai comer um e vai substituir por uma fruta, por um shake, por um sanduíche legal, não sei, um bolo que foi feito em casa, sabe? E aí a gente vai conseguindo melhorar. Agora, assim, se vocês me perguntarem, qual é a opção que a Nutri dá, tudo que tu fizer em casa é a melhor opção. Não tem, Gurias. Não tem pessoal que está assistindo pelo Gurias, porque eu estou enxergando vocês, mas não tem como falar diferente disso, né? Por quê? Porque em casa tu tá vendo o que tu tá colocando. Se tu faz um bolo em casa, eu tenho essa do bolo também que é bem engraçada. Eu disse uma vez numa aula, eu disse, se tu faz um bolo em casa, quanto tempo dura? Aí teve uma pessoa que disse assim, não dura nem um dia. Eu disse, não é nesse sentido de comerem tudo num dia só. É no sentido de se deixasse ele lá, quanto tempo? Vai durar ali, 3, 4 dias, vai começar a criar bolouros.
Porque ele não está conservando isso, está fazendo com os alimentos. Agora, compra esses bolos de pacote, deixa ele aberto e vê quanto tempo vai durar. Horrores de tempo ele dura. Né? Então, assim, só por isso daí, tu já vê o quanto de conservante tem, o quanto que o prazo de validade de prateleira, tu já vê o quanto de conservante tem, a forma de armazenamento, tu também já consegue. Fora se a gente for começar a falar em rotulagem, né? A gente falar em rotulagem, que pega um rótulo, que nem eu digo, tudo que tu lê, que tu não consegue encontrar no supermercado ou na feira, não existe. É químico. Entendeu? Tu começa a ácido acetil salicílico do velo que tu não consegue nem ler, não existe, né? Aquilo ali com certeza são os aditivos, são os corantes, são, né, enfim, tudo aquele monte de química que eles colocam lá. Então, se a gente entra e isso é importante, né? A rotulagem ela é bem importante para uma alimentação saudável. Pode falar. Nisso que tu tá falando agora, dos corantes, né? Dessas coisas que são inventadas aí. Eu não entendo, vou te perguntar, mas eu acho que isso também não contribui nem um pouco com a imunidade, né? Porque é um alimento inventado, então, quanto mais natural, o que poderia contribuir com a nossa imunidade na questão agora do Covid, né, especificamente? Tá, duas coisas para eu não esquecer de responder, tá? Essa daí, primeiro, assim, com certeza todos esses aditivos, eles criam no nosso organismo os radicais livres, que é o que a gente precisa estar sempre combatendo para evitar as doenças. Falando de uma forma bem genérica aqui, tá? Bem ampla, assim, né? Então, com certeza, quanto mais aditivos, E os aditivos, eles envolvem os corantes, os acidulantes, vários químicos ali, vai ser pior para a nossa saúde. Porque o nosso organismo vai ter que cada vez mais estar combatendo aquilo dali e criando anticorpos contra aquilo dali. Não é à toa que a gente tem muitos alérgicos hoje em dia, né? Ou que se criam os novos alérgicos adultos. Ah, mas eu tenho intolerância, alergia, são coisas diferentes, mas que a gente vê numa pessoa adulta. Ah, eu nunca tive, claro, porque o que tu foi criado lá, com o leite que tu foi criado há 20 anos atrás, é o leite diferente de hoje, por exemplo, que tu continua consumindo. Então, teu organismo também está combatendo aquilo ali está agredindo. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar nesses processados e principalmente nos ultraprocessados, porque daí, no ultraprocessado, o que menos tem é alimento de verdade. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido aí. E eu não sei se eu respondi essa pergunta agora, Linda, me fugiu, mas eu queria responder a do Covid. A da questão da imunidade, tu falou, né? Isso. Antes eu tinha perguntado se tem algum alimento que se pode transmitir o Covid pelo alimento. Tá, eu vou responder essa aí, então. Na verdade, não, tá? A Anvisa já publicou umas 3 ou 4 notas técnicas. Em todas elas, eles afirmam que não tem risco de contaminação pelo alimento. O que acontece é o manipulador, né? Então, assim, o manipulador estando contaminado, ele pode não contaminar o alimento em si, mas daqui a pouco os utensílios em volta, a falta de higienização, né? E algo que possa acontecer no processo de produção do alimento até a chegada do alimento no consumidor, né? Então, aí sim, mas não vem pelo alimento. Uma carne contaminada com Covid. Até hoje, pelo menos. Hoje, tá? Vamos falar até hoje exatamente, porque amanhã podem mudar as coisas. Porque o Covid, né, toda hora estão se descobrindo novas coisas. Até então, não se tem, assim, né, enfim, esse histórico aí de transmissão pelos alimentos. O que nós, nutricionistas, estamos nos apegando bastante é em realmente intensificar as boas práticas de manipulação de alimento dentro das cozinhas, né? E aí tem lá as regrinhas, se usa máscara, se não usa máscara, que tipo, né? E como que isso vai acontecer dentro de uma produção de alimentos, para justamente a gente correr menos risco de contaminação daqui a pouco pelos utensílios utilizados. Tá? Mas é mais nesse sentido aí. Então, tem que intensificar a questão de higienização do ambiente, de higienização pós-utilização dos utensílios, quando eles não são individuais, né? Então, aí tem todas as regrinhas lá de boas práticas. E Gurias falando a questão...
Oi? Não, pode continuar. Não, eu ia voltar no assunto da imunidade só para complementar ali, né, que é uma coisa que até o Conselho Regional de Nutricionistas, no início, assim, orientou bastante a nós, né, os nutricionistas como um todo, porque logo no início tinha muitas colegas assim, coma isso e isso, a imunidade, né, e vai melhorar a tua imunidade e tal. Só que a gente sabe que o organismo humano, ele não é do dia para a noite que ele cria imunidade. Não é porque agora eu comecei a comer determinados alimentos que melhoram, que amanhã eu vou estar protegida e vou ter mais anticorpos. Então, isso é uma coisa muito importante. Se tu quer criar imunidade, tu tem que começar ontem a mudar teus hábitos alimentares. Né? Tu precisa começar de imediato, porque tu só vai ter um resultado disso daqui a um tempo. Então, não é fórmula milagrosa, não tem alimento milagroso. O que tem é digamos, um mix de compostos químicos que vêm dos alimentos in natura, que vão fazer uma reação dentro do organismo, propiciando o aumento da imunidade. Né? Que isso vai auxiliar aquelas pessoas que já têm automaticamente seu sistema autoimune fortalecido, isso vai melhorar. Aquelas que têm seu sistema autoimune, muitas vezes de forma genética, isso, né, não tão favorável, a questão da alimentação vai contribuir bastante, mas não vai dizer que ela não vai ficar gripada nunca, que ela não vai pegar uma doença, porque ela está fazendo lá, né, uma suplementação ou uma dieta bem equilibrada no sentido dos nutrientes que são necessários para isso, né? Então, aí dentro dessas questões a gente tem, acredito que 2 principais aí, que é a vitamina C, que todo mundo sabe, né? E aí essa questão da vitamina D também, que tem que estar associada, né? Então, até por esse tempo atrás saiu muita coisa, vitamina D tem que suplementar. Na verdade, aqui não precisa necessariamente suplementar. O suplemento ou não, a alimentação equilibrada ou não, ela depende de cada indivíduo. Por isso que os nutricionistas estão aí nos consultórios para tu ir lá e fazer, né, a tua geral. Agora, de uma maneira geral do conhecimento dos alimentos, a gente tem realmente aqueles que são mais ricos em alguns alimentos. A forma de preparo influencia também, né? Tu conseguir ingerir uma combinação de alimentos na mesma refeição. Enfim, tem várias coisinhas associadas, né? E tem o selênio também, que tem nas castanhas aí, que contribui bastante também. Então, quem já tem aquele hábito que também, de certa forma, no modismo, tá? Porque a alimentação, ela tem muitos altos e baixos de modismos e de... Às vezes não só modismos, mas muitas vezes de tudo mesmo, né? Como eu digo sempre, o ovo, por exemplo, já foi o vilão, era super proibido uns anos atrás, agora ele é o queridinho da galera, ele é super bom, pode comer quando quiser. Então, meio que a gente fica nisso aí na técnica, né? Para isso que existem os estudos, as pesquisas, porque as coisas mudam, né? As pesquisas vêm justamente para isso, e aí realmente se muda o conceito daquele alimento. Então, quem já está nesse ritmo aí das oleaginosas, né, do milho, que contém castanhas, que contém lá vários nutrientes nessa misturinha, já está também dentro desse caminho da imunidade. Quem daqui a pouco ainda não entrou nessa vibe, né, brincando assim, que seja nesse sentido, mas é bom, é uma vibe boa, que todos possam fazer isso, né, assim, bom fosse se todos pudessem, realmente, porque são produtos caros, mas já estariam também meio que já se encaminhando com vários nutrientes desse tipo de alimento e contribuem para a imunidade, né? Então, é nesse sentido aí que a gente tem que pensar sempre, né? Então, quer ficar mais forte, começa a comer bem desde agora. E aí, assim, ó, a regra principal, tá? Que não vai ter quem bata, é a alimentação colorida. Alimentação colorida, com diversificação. Parece que é coisa de criança, infantil. Mas é assim, a regra é essa, porque é no colorido dos alimentos que estão a composição química das vitaminas, dos sais minerais, das vitaminas mais principalmente ali, né? Então, é aquilo dali, a safra dos alimentos é importante, dá prioridade para alimentos de safra, porque hoje a gente vai em mercado e tu acha o ano inteiro abacaxi, por exemplo, né? Tu acha o ano inteiro. Mas assim, tu sabe que a safra é lá perto do verão. Agora a gente está na safra do milho, do pinhão, enfim, da bergamota, da laranja, que são riquíssimas em vitamina C. Então, aproveitem a safra dos alimentos, porque daí as vitaminas vão estar mais incorporadas, porque é naquele período que aquela fruta tem que nascer naturalmente. Não é forçada a nascer em qualquer período. Tudo isso faz parte, tudo isso, né, juntando esse mix de informações aí, o que a gente conseguir fazer de melhor
possível, vai ser a vantagem para nossa alimentação do dia a dia. Nossa, dos adultos, das crianças, né? E o respeito dos ciclos da natureza, ela é sábia, né, Aline? Então, assim, se a gente consegue respeitar o ciclo, a gente olha para a criança com esse mesmo olhar, né? Que a criança é uma semente, ela é um brotinho, ela está nascendo, ela está aprendendo, ela está investigando, está se fortificando. Com o que a gente pode nutrir essa criança? E o nutrir de uma forma completa, né? Que é o alimento do corpo, mas é o alimento da mente também, né? Então, com que imagens, com que memórias a gente está nutrindo essa criança? Então, a gente proporciona escolher a fruta, saber olhar para a natureza, em que estação nós estamos, como é que está o que é frio, alimento, a gente se agasalha mais, a gente faz alimentos mais quentes, o que nós temos de alimentos nesse período do ano. Então, tudo isso vai fazer uma memória, né? E uma construção também desse ser humano, né? Com uma consciência de tempo, uma consciência ecológica, né? E aí, e depois esse alimento também, né? Então, aqui retomamos aquilo que falamos no início, assim, que a criança tenha um contato com o alimento, que ela possa entender que o milho pode virar um bolo, que ele pode ser cozido e comido como lanche, mas esse milho também vira pipoca, se ele tiver seco, estourar, né? Que a gente pode fazer, o que a gente pode criar com uma cenoura, ela pode estar no bolo, ela pode ser um lanche se ela tiver cortada em tirinhas, ela pode ser um petisquinho, a gente pode fazer de alimentos, né, de frutas, que a gente leve ao forno e ela tem um açúcar natural. Então, essas descobertas, né? Esses cheiros que ficam na casa, né? Fazer um bolo, tu nutre esse ambiente com um cheiro, que aromatiza com a canela. Agora tu falou uma coisa que me remeteu muito, assim, isso é uma coisa muito importante, sabe, da gente falar. Porque eu acredito que nessa nossa geração, daqui para nós, para mais velhos aí, talvez, todo mundo tem uma memória, né, afetiva com relação a algum alimento, né? Eu sou muito da canjica, por exemplo, tu falou no milho também, né? E eu me lembro da minha avó, fala em canjica, né? Eu dizia para ela, me faz aquela coisa amarela com leite, porque eu não sabia o que era. Até hoje ela brinca, né? Assim, né? Aquela coisa amarela com leite, que hoje eu que faço, tadinha, ela não tem mais condições de fazer. Mas, né, me ficou aquilo. E eu tento remeter isso para os meus filhos também nesse sentido, né? O cheiro do bolo. Eu tenho um bolo que são poucas pessoas sabem fazer com passas, que me lembra uma tia. Porque o café da tarde na casa dela, aquele bolo com passas, só ela fazia. Então, quando alguém faz, eu digo, meu Deus, eu tô comendo o bolo da tia, né? Aquela coisa. E olha o quanto que a gente daqui a pouco não está conseguindo proporcionar para as crianças hoje em dia, no momento em que a gente vai no super e compra o bolo pronto, compra o pacote pronto, abre tudo pronto, e lá para os netos deles, como eu vou ter história para falar e cheirinhos para lembrar, né, preparações muito marcantes para mim, para vocês, todo mundo deve ter, né, alguma recordação nesse sentido. As crianças hoje em dia talvez estejam com poucas possibilidades dessas memórias. Né? É verdade. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. E uma coisa que é importante falar, gurias, porque eu sei também que acontece. Tem muitas famílias que daí sim é uma parte mais complicada, mas que não gostam de ir para a cozinha. Eu, por exemplo, tenho uma mãe que não é, a minha mãe não é da cozinha. Eu puxei as minhas avós, por isso que eu fui pro lado da nutrição, na verdade. Né, que as duas faziam coisas muito boas, enfim, né? Mas não fui pro lado da minha mãe, não. E tem hoje em dia nas famílias, né? Então, assim, daqui a pouco, dentro da família, conseguir perceber o mínimo de atenção para isso, se é um caso assim, de que eu não gosto de cozinhar, não sou chegada nas panelas, mas daqui a pouco o marido, a esposa, um deles ali, e eu não estou dizendo fazer todas as refeições, daqui a pouco, se não é a tua vibe de ir para a cozinha e curtir aquele momento e tal, mas assim, a tentativa de pelo menos uma coisa, nem que seja para um lanche, nem que seja pegar lá uma receita na internet, um livrinho de receitas é uma coisa, né? Pega lá um livrinho de receitas da avó, pega uma criança, né, já um pouco maior e mostra que legal que era antes, tudo à mão ali, bonitão, às vezes ela fazia até desenho, né, com a mão. Então, assim, olha que coisa legal resgatar isso, até histórias da família nesse sentido, da cozinha, e aí se esforçar um pouco. Família, né? Sempre tem uma receita da família, né? A receita de família, isso. Então, sabe, é coisa assim que às vezes a gente precisa fazer um esforcinho. Nem todo mundo gosta de tudo,
né, de fazer tudo, mas a gente precisa muitas vezes também para que realmente a criança tenha essa possibilidade, a possibilidade de escolher coisas melhores, a possibilidade de até realmente comer coisas melhores, né? Ou, eu tenho alguém que faz na minha casa para mim. Poxa, então deixa a criança ter contato com essa pessoa, né? Se é outra pessoa que faz, não é a mãe, não é o pai, enfim, uma ajudante na casa. Deixa a criança se aproximar, ela já faz parte da família, deixa ela fazer o contato. Então, de algum jeito, gente, tem que dar um jeito de tentar, porque senão a gente vai realmente criar, né, a geração aí de pessoas que só sabem comprar, né, vão ser grandes consumidores aí de produtos processados, enfim, e com uma grande tendência a doenças cardiovasculares, com uma grande tendência à obesidade, e a gente cada vez vê mais cedo, por sinal, né? Eu, como trabalho há muito tempo já, né, 17 anos aí na educação infantil, eu me lembro que lá no início já se falava em obesidade infantil, e eu dizia assim, mas não é minha experiência isso, porque eu fazia as avaliações e eu não via, sabe, a obesidade na educação infantil. E de uns anos para cá, as minhas avaliações têm me assustado bastante, porque as crianças de 4, 5 anos, que antes não apresentavam obesidade, elas estavam ali nesse período de crescimento, desenvolvimento, e grande parte do tempo na escola, com toda aquela alimentação regradinha e tal, já apresentando sinais de sobrepeso, quando não obesidade. E aí, às vezes, a gente vai olhar para a família toda tem histórico. É genético. Mas aí a gente trava nisso, aí as famílias travam nisso. É genético, é pequenininho, é gordinho, vai crescer e vai passar. E às vezes cresce e não passa, porque a curva sobe junto. Ele cresce, mas ele ganha peso. Ele cresce, ele ganha peso proporcional. Né? Então, assim, realmente está assustando cada vez mais cedo a questão do sobrepeso do sobrepeso e da obesidade. E a gente precisa se preocupar com isso, gente, porque daí a gente volta a falar em saúde pública, né? Se a gente já não tem condição de atender hoje do jeito que está, imagina futuramente aí, já criança de 4 anos com uma obesidade, que a gente sabe que vai ser difícil de transtornar lá na frente. Sem contar os casos depois da adolescência, né, que se revolta e faz esse caminho inverso. Aí vem as doenças associadas à alimentação, bulimia, anorexia, que são transtornos alimentares, às vezes causados desde bem antes, mas que vai dar o reflexo lá na adolescência. E aí a gente tem tema para outras lives aí, gente. Que delícia. Eu ia comentar, tu tocou num assunto muito importante para nós, da educação infantil, é muito importante aquela questão da memória afetiva, do cheirinho, que o cheiro é a primeira memória que a gente tem, né? E o quanto é importante para a criança, principalmente cozinhar junto com a família, esses cheiros que ficam na nossa memória, né? O que a minha mãe fazia quando eu era criança, a minha avó, o que ela cozinhava. Então, essas memórias estão sendo, infelizmente, por causa dos alimentos industrializados, estão sendo tiradas essas memórias da criança. E quanto isso faz falta, né? E é importante para o desenvolvimento infantil. E outra questão que tu falou também, que eu acho que o Covid também vem para contribuir na questão de que as hortas em casa, né? Porque foi liberado tanto o agrotóxico agora, e nós conhecer mais dos nossos pequenos agricultores, que muitas vezes são nossos vizinhos. Aqui em São Paulo, a gente tem pertinho aqui a Lomba Grande. Então, Lomba Grande é um lugar muito especial para nós nesse momento, né? Que está vindo um alimento com mais qualidade, sem agrotóxico, essas coisas. E eu queria só fazer um comentáriozinho que, ano passado, com a minha turma, a gente pesquisou o que as crianças comem. O que as pessoas comem. E aí eu sei que foi assunto que as pessoas comem flores. E realmente as pessoas comem flores. Então a gente foi visitar um sítio. Ele nem sabe como falar dentro dela, eu vou falar. A gente foi visitar o sítio do Verdurico, que é o Seu Frederico. E ele tem um sítio em Morro Reuter, perto de Novo Hamburgo. E lá as crianças tinha flores e ele ia passeando com as crianças e ia mostrando, e as crianças iam comendo as flores.
E enquanto isso, assim, a gente plantava a flor, a gente sentia, e essa pode comer mesmo, não sei o quê, daí eles comiam. E quando a gente chegou lá, ele enfeitou um bolo para as crianças com as flores, né? E foi muito especial, para mim, pelo menos, e eu sei que para as crianças também foi, porque a gente teve um retorno muito legal disso. E a importância desses alimentos para nós, né? Que a gente falou do colorido. Então, as flores lá tinham cores, né? Totalmente diferentes uma das outras. Nesse sentido aí, a gente também trabalha com a questão das plantas, né? Que são os alimentos exatamente que envolvem as cores, né? Os alimentos que são plantas, mas alimentícios, tá? Então, aí entra também, né, mais um monte de coisas que estão aparecendo aí de novidades, de cores, na verdade. O som tá fraquinho, Aline. Oi, tava dando agora sim. Agora melhorou? Pode falar bem mais pertinho. Deu? Deu. Tá ouvindo? Às vezes. Tá ouvindo? Agora sim. Não sei se deu referência. Enfim, né, gurias, eu acho que sim, tem muita coisa aí dessa nova geração de alimentação aí que a gente fala, né, que são as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, e que entra, né, como tu falou aí, as flores também, que ainda são um pouco comercializadas, vamos dizer assim, talvez só em feiras orgânicas, alguns tipos aí que a gente sabe que tem, né, mas essa experiência das crianças com relação a isso é muito legal. Daí está se descobrindo muito nutriente nesses alimentos aí, que são fáceis de ter em casa, inclusive. E essa questão que tu colocou das hortas, nossa, isso aí está muito em evidência, tanto nas escolas quanto em casa, para que a gente realmente possa se livrar, pelo menos um pouco, já quem não consegue, daqui a pouco uma alimentação orgânica, né? Pelo menos na sua alimentação de casa, com a sua horta, está evitando o máximo que consegue aí, no sentido de agrotóxicos, né? Então isso aí também, a gente está super incentivo, assim, nas famílias que façam, tem várias formas de se fazer em casa, com vasinho, mesmo em pequenos espaços, e é legal a criança ver também, né, esse crescimento, ver como que a coisa acontece realmente até chegar no nosso prato, literalmente, né? Que aí já vem no antes da feira isso aí. Então, eu acho que é bem, bem legal. Sim. Voltou. Uma coisa e sai fora. Mas, nossa, agora tá acabando nosso tempo. Não sei se eu queria vários assuntos ali para retomar e como que é assunto para mais não sei quantas lives, né? Ainda mais que é um assunto muito importante para nós. Né, Mi? Com certeza. Eu imagino que essa live quer te convidar para fazer outra. Claro, com certeza. Aí podemos marcar. Na verdade, num resumo geral, assim, né, agora que a gente está nesse período da quarentena aí, acho que a dica principal, né, gente, é tentar começar de alguma forma. Né? Quem acha que com tudo isso que a gente conversou hoje, consegue fazer uma autoavaliação da sua alimentação, consegue perceber que, nossa, eu tenho pontos a mudar, começa por aí. Ah, mas é só uma coisa que eu vou mudar, não importa. É assim que a gente faz o processo. Não adianta tu querer fazer tudo de uma vez só, ainda mais quando a gente fala de criança, dentro de um contexto que já não estava tão legal. Né? Então a gente precisa agora fazer as mudanças aos poucos, procurar aí aproveitar esse tempo da quarentena para fazer a hortinha, para ensinar a plantar. Então eu acho que fica aí. E tentar diversificar a alimentação, quanto mais colorida melhor, que daí eu acho que essa sim é a dica principal, que não tem como fugir, né? E tocar a ficha nisso daí, fazer as crianças aprenderem, né? A escolher também, enfim, fazer parte do processo da família. Muitas experiências que a gente está vivenciando com crianças, as famílias, todos os adultos. Não é pai, tem um afilhado,
tem a gente está partilhando, levando, aprimorando, cada vez e utilizar para esse contato com esse mundo da culinária, da alimentação, da sobremesa, para poder criar essas boas memórias de de uma forma viva, assim. E ao parte de estar definindo e construindo para as gerações. Exato, é maravilha. Isso tudo é alimentação saudável, né, gurias? Não é só o fato de comer, né? É tudo que está envolvido aí com a alimentação, tudo que a gente conversou, e essas questões afetivas também, não só psicológicas, mas afetivas, são muito importantes. Eu acho que isso a gente tem que realmente parar um pouquinho para pensar, né? Então tá, gente. Infelizmente, é hora de dar tchau. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço o convite de ter participado. Vocês perceberam que eu começo a falar no paro. E a gente pode marcar, não tem problema nenhum. Se ficou dúvidas aí, Lisa, quiser daqui a pouco marcar uma live de tira dúvidas ou que eu responda de outra forma, eu fico bem à disposição aí. Adoro contribuir, né? E posso dar meu Instagram lá também, para quem quiser seguir. Meu Instagram é nutri_alinepw, né? Então, se quiserem também passar a seguir lá e ver os conteúdos, eu falo muito para nutricionistas, mas muitos dos conteúdos são aplicáveis aí para as famílias também, né? Ou para quem tem criança em escolas. Então é isso, gurias. Muito obrigada. Eu vou colocar o link, tudo ali nos comentários, certinho, não sei se eu escrevi certo, mas eu vou organizar direitinho, vou botar teu endereço. Se tiver legal, que seja sobre esse assunto, que tu acha que é relevante para nós, como eu falei para a Natália da outra live, né, sobre biomedicina, né, a gente estava comentando que como é difícil encontrar material de qualidade, assim, e que seja de verdade. Então, vocês que são da área, poder selecionar esse material para a gente seria muito importante e a gente vai colocando ali nos comentários. Né? Tá, não, tranquilo. Obrigada. Eu que agradeço, então. Obrigada, adorei. Até a próxima. Também adorei. Valeu.